E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje temos mais um videozinho aqui da nossa queridíssima Broops. Meus medos de infância, parte 2. Eu não vi a 1, provavelmente. Mas a gente vai ver a 2. Deixa eu dar like aqui pra ela, porque ela merece. E vambora de ver quais são os medos de infância dela. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Broops. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Bem-vindos ao Meus Medos de Infância parte 2. Como vocês já viram no vídeo anterior, quando eu era pequena, eu tinha muitos medos idiotas e me assustava por tudo também. Ao mesmo tempo que eu era forte e confiante, eu confesso que eu também era meio medrosa para algumas coisas. E até hoje, depois de burra velha, eu continuo tendo alguns medos, sendo o exemplo mais forte de todos, o meu medo por dinossauros. É sério, se eu trombo na rua com aquelas pessoas com uma fantasia hiperrealista de dinossauro, eu provavelmente saio correndo dali. Desgraça! Caralho, como assim, Bruna? Quando era pitica, eu adorava Procurando Nemo. E é um dos meus filmes favoritos até hoje. Eu tinha um DVD que ficava na casa da minha avó e toda vez que eu ia pra lá, eu pedia pra ela colocar pra mim. Mas naquela época, ao mesmo tempo que eu amava aquele filme, eu também tinha um medo absurdo do Bruce. E eu assistia aquele filme sabendo exatamente a cena em que ele aparecia. Então, quando Marlin e Dory ficavam sozinhos no meio do oceano discutindo, eu já saía correndo da sala. Minha avó percebeu o silêncio, que eu não tava rindo ou falando durante o filme, e sempre que ela ia ver se tava tudo bem, tava eu sentada no corredor, quase em posição fetal, esperando essa parte do filme passar pra eu poder voltar a assistir. Pior que eu só tinha medo dessa cena. A cena deles lutando contra o peixe-diabo, eu ficava super tranquila, e até ria em algumas cenas. Mas a do Bruce, o fato de ter sangue, um palavreado mais agressivo e uma perseguição super violenta dele querendo devorar os dois, aquilo me dava uma agonia que eu não conseguia assistir. Até que eu Compreendo. desenvolvi a técnica de toda vez que essa cena chegava, eu corria até a minha avó e pedia pra ela assistir o filme até os tubarões irem embora. Eu ficava sentada no corredor escutando toda a confusão, esperando ela me chamar pra voltar pra ver o filme. E hoje em dia, ele é um dos meus personagens favoritos, vai entender, né? Eu fiquei livre do medo do Bruce, mas eu ganhei um certo medo de mar e lagos. E eu não entro em nenhum desses dois, a menos que eu veja aonde eu estou pisando e dê pra eu ficar de pé. No sítio dos meus avós tem um lago que, quando eu era pequenininha, eu adorava ir pra jogar pão pros peixes. Mas eu não podia ir sozinha, só acompanhada por alguém, já que era perigoso uma criança tão pequena ficar perto de um lago tão fundo sem supervisão. Mas às vezes ninguém podia ir comigo. Eu fazia birra, querendo ver os peixes, e o meu avô me explicou que o lago era perigoso. Não só por ele ser fundo, mas ele era mais perigoso ainda porque nesse lago tinha jacarés. Então de maneira alguma eu podia ir sozinha, senão o jacaré podia me pegar. E nossa, como eu passei a ter medo daquele lugar depois disso. Eu passei de adorar a jogar Criou um trauma na cabeça da criança muito fácil. Pão pros peixes, a ter muito medo e ficar apreensiva toda vez que eu ia lá embaixo. E eu ficava de olho pra ver se tinha algum jacaré à espreita que estivesse querendo me devorar. Mas eu tinha tanto medo que toda vez que eu ia passar o fim de semana na casa deles, eu tinha pesadelos todo santo dia com esse jacaré. Eu acordava suando frio e ficava com medo de me mexer, achando que o jacaré ia estar bem do meu lado, pronto pra dar o bote. E eu acreditei nessa história até os meus 11 anos. Eu percebi que ninguém mais falava do jacaré, e quando eu perguntei pro meu avô, ele me disse que ele inventou essa história pra eu não descer sozinha, principalmente sem ninguém ver e correr o risco de cair no lago. E tipo, ao mesmo tempo que eu achei plausível esse medo que eles me colocaram pra eu não acabar indo de arrasta pra cima, porque se não tivesse jacaré, com certeza eu iria descer sozinha pro lago, eu acho que o pavor que aquilo me dava e os pesadelos não valeram a pena pra minha cabecinha. Mas eu tenho medo de mar, de lago, e pra mim o pior de todos é o meu medo de espírito, que eu tenho até hoje. Eu não sou nem um pouco aberta pra esse tipo de coisa e quero isso longe de mim. E o filho da mãe da editora ainda bota a música de lavanda e tal, né, cara? Puta que pariu.
A minha mãe brinca que quando ela morrer, ela vai aparecer pra puxar o meu pé. E eu digo que se ela fizer isso, que eu me encontro no mesmo plano que ela em 5 segundos. Mas desde que eu era novinha, eu tinha muito medo disso. Muito bom. Uma vez, eu e outra menina fomos dormir na casa de uma coleguinha. Nós brincamos o dia todo, vimos filmes, lanchamos. E na hora de dormir, quando estávamos todos indo deitar, a menina começou a rezar. E eu fiquei lá quietinha esperando ela acabar. Essa menina tinha perdido o pai há pouco tempo. E ela ainda estava muito abalada com isso. Então eu achei que ela estava rezando para ter um pouco de conforto. Pai, vem me visitar, vem me visitar. Mas aquilo foi longe demais. Eu levantei um pulo desesperada, achando que o falecido pai da menina ia se materializar na nossa frente. Não, não vem, não vem não, vai embora. Meu Deus, fica aí onde você tá. céu. Olha, não chama o seu pai hoje. Amanhã, quando você estiver na sua casa, você pode chamar ele o quanto você quiser. Meu Mas hoje não, Deus. aqui não, cala a boca. Eu gritei tanto que a mãe da minha coleguinha Meu abriu a Deus. porta desesperada pra ver o que estava acontecendo e só me viu gritando pelo quarto. Ela perguntou Meu o que Deus. houve, eu expliquei tudo o que estava acontecendo e ela sorriu e mandou a gente dormir. E enquanto a gente estava tentando dormir, essa menina ficava falando baixinho pro pai dela vir visitar ela. E eu só comecei a gritar de novo, mandando ela calar a boca. Que vergonha. Que vergonha da Brubs agora, cara. Nossa menina de ouro, passando por esse tipo de vergonha. Putz, cara. Então. Então, né, galera? Principalmente naquele momento em que todas as luzes já estavam apagadas. Olhando pra trás, eu percebo quão babaca eu fui. Mas eu tinha uns 7 anos. Essa foi a minha reação de pensar que um fantasma poderia aparecer na minha frente. Hoje em dia, eu jamais faria algo assim. Eu me sinto muito mal pela minha reação. Sendo que ela tava passando por um momento difícil, mas né, o que foi feito, foi feito. Mas às vezes eu tinha medo até de brincadeiras. E uma que eu gostava muito, e obviamente depois eu passei a detestar, era quando a gente brincava de espiões. Uma delas quis ser o chefe e a gente foi fazer o nosso trabalho. Só que nós não conseguimos obter nenhuma informação sobre o nosso inimigo. E quando nós voltamos, a nossa chefe nos mandou sentarmos no sofá. Eu achei que vocês eram mais competentes do que isso. Desculpe, chefe, é que eles são muito bons em se esconder, mas vamos pegar eles da próxima vez. Próxima vez? Não vai ter uma próxima vez. Eu pedi pra vocês fazerem o seu trabalho e vocês falharam. Então, eu vou ter que cortar gastos. Desculpa, chefe! A gente pega eles da próxima, a gente jura! Eu poderia matar uma de vocês aqui e agora. Que isso? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer pior. Porque Vou agora matar os dois. eu vou ficar invisível. Para, chega! Eu não quero mais brincar! A atuação dela foi tão boa e convincente que eu fiquei com muito medo, muito mesmo. E eu acabei com a brincadeira e fomos brincar de outra coisa. Algo que não envolvesse cortar gastos. Mas esses foram os meus medos da infância. Cara, como assim? Se foi mais aleatório, mas também mais legal, cara. E alguns que perduram até os dias de hoje. Mas e vocês? Quais foram os seus medos quando eram mais novos? Deixa aqui nos comentários. Até mais! Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve! Necozilla que editou esse vídeo, olha só que diria. Eu não perguntei do começo quem editou, porque eu não sabia quem editou. Agora eu tô vendo aqui que foi Necozilla. Mas cara, eu tenho muito medo de fantasma, cara. Eu tenho muito medo de fantasma até hoje. Até hoje eu tenho muito medo de fantasma, assombração, esse tipo de coisa, sabe? Então, é meio foda, sabe? Mas faz parte.
Medo de fantasma. Eletricidade, eu tenho medo pra caraca de eletricidade também. Sabe, fios escapados, essas porcaria assim. Tenho medo. E não sei mais o que eu poderia dizer aqui. Mas muitos medos, muitos medos. Mas enfim, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de volta, rapaziada. Meu Deus, estou vendo que vai ser um daqueles comentários gigantescos. Alguns comentários grandes, outros mais pequenininhos. Uns depressivos, outros bons. Cara, mais bons comentários como sempre. Não tem comentário ruim não, cara. São bons comentários que tem aqui. E cara, é isso. Não tem muito o que eu falar. Desculpa, pessoal. Bom, vídeo original na descrição como sempre. Por favor, dê like no vídeo original. Depois que vocês voltam aqui, me dá um like e se inscreva no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou!